19 de junho de 2015. Dunga comanda treino da seleção, mas não define substituto do Neymar para o jogo contra a Venezuela. O clássico é com o Santos, mas o assunto do Corinthians é um desmanche no elenco. Para falar da importância de Fábio Santos, Tite relembra um episódio com o imperador Adriano. Na escolinha do professor Fernandes, nem todos os alunos estão definidos para o teste de amanhã. Palmeiras busca retomada no Brasileirão diante do Grêmio na estreia de Marcelo Oliveira. Juan Carlos Osório confirma Alexandre Pato para o jogo deste final de semana contra o Avaí. Rogério Ceni permanece como dúvida. Seleção brasileira de basquete feminino se prepara para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, com bom histórico no país. Olá, boa noite, Estela. Boa noite para você que está em casa. Hoje é sexta-feira e nós começamos o programa em alto astral falando da Copa América. O Peru venceu a Venezuela por 1-0 e deu uma mãozinha para o Brasil, que no domingo vai decidir uma vaga para as quartas de final contra os venezuelanos. Será que vai dar Brasil? Ou será que a Venezuela vai proporcionar uma daquelas históricas zebras do futebol mundial? O Gazeta Esportiva vai mostrar para você agora um balanço dos últimos confrontos contra o nosso próximo adversário. Confira. No que depender do histórico dos confrontos entre Brasil e Venezuela, já podemos cravar que a seleção voltará a dar uma vitória ao técnico Dunga. Só que as coisas não são bem assim. Desde 99, naquele jogo do golaço de Ronaldinho Gaúcho, foram 9 partidas entre Brasil e Venezuela, contando com essa. Vitória incontestável da seleção por 7-0. Nos 6 anos seguintes, foram 4 confrontos. E, para variar, o Brasil venceu todos eles com placares elásticos. Em 2000, 6-0. Em 2001, 3-0. Em 2004, 5-2. E em 2005, outros 3-0. Até que em 2008, sob o comando de Dunga, veio o ponto fora da curva neste histórico. Em amistoso disputado nos Estados Unidos, a Venezuela surpreendeu, vencendo por 2-0. Naquele mesmo ano, a seleção teve uma revanche e aí sim fez o esperado. 4-0 em jogo válido pelas eliminatórias da Copa de 2010. Nos 2 últimos jogos, o Brasil encontrou muita dificuldade contra os venezuelanos. 2 empates sem gols, mostrando talvez que o futebol deles evoluiu. Ou foi o nosso que regrediu? 4 anos depois do último duelo, teremos a chance, neste domingo, de responder essa questão. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A gente vai falar mais sobre o jogo daqui a pouquinho, vai mostrar treino da seleção, entrevistas, blá, blá, blá. Falar, então, vou ficar mais pela história do confronto. Obviamente, a Venezuela é um velho freguês. Talvez não, é o maior freguês sul-americano da seleção brasileira. Isso não se discute. Eu me lembro só de um tropeço da seleção olímpica. Precisava vencer a Venezuela na última rodada, empatou 0-0 e ficou fora dos Jogos Olímpicos. Não me lembro depois de nenhum outro tropeço. Mas também os tempos são outros. O Brasil caiu em qualidade técnica, em contrapartida a Venezuela subiu. Não sei se é o suficiente para amedrontar o Brasil. Mas como se trata de um jogo só, já vimos tantas zebras por aí, por que não imaginar que a Venezuela possa, sim, de repente, surpreender o Brasil? Você acha isso possível, meu querido Alberto Helena Júnior? Boa noite. Boa noite. Claro que eu acho possível, não provável. Acho que o Brasil, mesmo sem o Neymar, pode perfeitamente ganhar aí 1-0, 2-1 e tal. Aliás, até o empate serviria, dependendo do jogo da Colômbia com o Peru, que, por incrível que pareça, será disputado antes do jogo do Brasil
e Venezuela. O que significa? Significa que, dependendo do resultado do jogo da Colômbia e do Peru, Brasil e Venezuela podem entrar em campo de mãos dadas, sabendo que o empate classificaria os dois. Veja só, isso ainda existe no futebol sul-americano. Não custava nada eles terem marcado essa última rodada, como se faz no Campeonato Brasileiro, Brasileiro, né? No mesmo horário, para que não haja essa vantagem, né? E não vai me dizer, não, mas os caras entram em campo para ganhar. Não... Em princípio, sim. Mas vou só lembrar um detalhe. Jogo Brasil e Suíça, Brasil e Iugoslávia, perdão, na Copa da Suíça, em 1954. Os brasileiros se matando em campo para ganhar o jogo empatado. E os suíços, os iugoslavos tentando explicar para os nossos jogadores que não precisava correr tanto, não, porque o empate classificaria os dois. Uhum. E o brasileiro entendendo que eles estavam fazendo, estavam provocando, tirando sarro. Enfim, até arrumaram encrenca, lá briga e tal. E o jogo empatado, por quê? Porque o Brasil não sabia que o empate lhe conviria. Essas coisas acontecem e é preciso que os organizadores de um campeonato desse porte, teoricamente importante, que eles sejam mais zelosos, né? Então, a gente, por essas denúncias que vieram à tona, a gente sabe de uma coisa, os gerentes da Conmebol sabem ganhar dinheiro. Isso sabem, de maneira escusa ou não, mas dinheiro eles sabem agora. Eles mal sabem fazer um regulamento. É verdade. Assim, coisas básicas, por exemplo, 2 jogos que valem classificação no mesmo horário, isso é primário. Outra coisa, 2 cartões amarelos recebidos numa competição correspondem a uma suspensão automática. E um vermelho direto não anula a punição. Então, teoricamente, o Neymar estaria 2 jogos suspensos. Está suspenso um jogo e a outra Conmebol ainda vai se pronunciar a partir de uma defesa da CBF. São os interesses do... ele está esperando uma defesa da CBF. E a CBF, se tiver um pouco de inteligência, vai tentar anular o segundo cartão amarelo, porque esse sim foi injusto. Aquele lance que o Neymar quase fez o gol, cabeceou, bateu no goleiro, o Neymar está no ar, se projetando em direção ao gol, e a bola bate no goleiro e volta e raspa no braço dele. Isso não é punível para o cartão amarelo, nem aqui nem na China, quanto mais no Chile, né? Tá certo. Bom, seja bem-vindo, Edgar São Paulino, que está aqui em nossos estúdios. Josivan, também seja bem-vindo. Agora há pouco, a seleção brasileira realizou um treinamento no CT do Clube Universidade de Chile, em Santiago, e os jogadores Felipe Coutinho e Fernandinho conversaram com jornalistas. Confira. Enquanto heróis de uma seleção brasileira vitoriosa no passado batem bola, o questionado atual Screte Canarinho trabalha logo ao lado. A questão do dia no time verde-amarelo não é novidade. Aconteceu na última Copa do Mundo. Como a equipe vai se portar em campo no domingo contra a Venezuela sem o suspenso Neymar? Todo mundo está preparado, está todo mundo focado naquilo que a gente quer. A gente sabe que tem um grande jogo. Perdemos o nosso principal jogador, mas o grupo é forte. E está todo mundo focado para poder superar aí essa perda do Neymar no próximo jogo. E é justamente Felipe Coutinho quem deve ser o substituto do principal jogador brasileiro. Eu particularmente estou tranquilo porque caso venha o Felipe Coutinho substituí-lo, é um jogador que está na Europa fazendo muito bem, é um dos principais jogadores da sua equipe. Aqui na seleção demonstrou isso nos amistosos que nós fizemos no Brasil, demonstrou no último jogo que entrou no segundo tempo, entrou muito bem. Então eu tenho certeza que se for o jogador que vai substituir o Neymar, a gente vai estar muito bem representado. Mas é bom a seleção não se preocupar só com a ausência de Neymar. A Venezuela é um adversário de respeito. A evolução do futebol venezuelano é evidente. Se você pegar os jogadores venezuelanos hoje, a maioria deles jogam na Europa.
Talvez eu possa destacar o Arango, que é um jogador que teve passagem pela Espanha, joga na Alemanha hoje, jogador super experiente, tem uma qualidade técnica fantástica. E o Rondon, que joga na Rússia, é um atacante muito forte. São jogadores que estão jogando bons campeonatos, em bons times. Posso garantir para você que a Venezuela melhorou muito. Alberto Helena Júnior, eu acompanhando, assim, desde a Copa do Mundo, eu vivo um clima de desalento. Já, na verdade, já estava na Copa das Confederações, por ter Marinho, Del Nero à frente da seleção, tal, mas a seleção ganhou a Copa das Confederações e com autonomia, de maneira consistente, vencendo a Espanha no final. Isso não se discute. Depois foi aquele fiasco na Copa do Mundo, veio o Dunga, e eu me lembro quando o Dunga assumiu, de ter dito aqui nessa bancada, creio que o Brasil vai ter sérias dificuldades para se classificar para a Copa da Rússia e não descarto pela primeira vez na história de o Brasil ficar fora de uma Copa do Mundo. Eu não vejo o Brasil tão favorito assim para garantir essa vaga. O Dunga assumiu, foi ganhando um jogo, 2, 3, 4, 5, 11. Os últimos, confesso, nenhum deles me empolgou. Só que contra a seleção da Colômbia, foi um dos piores jogos que eu já vi na história da seleção brasileira. E confesso que ando num clima de total desalento quando o assunto é a seleção. Eu acho o seguinte, o problema do Brasil remonta lá para início dos anos 90, um pouco antes, quando o Brasil começou a mudar a sua característica de jogar futebol. O Brasil sempre foi futebol alegre, eficiente, ofensivo, criativo, e ele foi perdendo essas características para um futebol cinzento, fechado, né? Preocupado mais em evitar que o adversário ganhe do que em jogar a bola, sempre no contragolpe e tal. No início do trabalho do Dunga, até que ele me deu uma certa esperança, ele deu uns sinais de que ia buscar um novo jeito ou um velho jeito de jogar da seleção brasileira, né? Mas quando se aproximou da disputa, quer dizer, da Copa América, ele deu uma recuada. Ele voltou atrás, deu um passo atrás. Eu acho que para esse jogo contra a Venezuela, é a oportunidade dele dar um passo à frente ou dois. Saca Fernandinho, põe Everton Ribeiro, que é um armador ali na posição dele. Bota o Robinho, que é o mais próximo de estilo do Neymar, lá na frente, junto com o Tardelli e não Firmino, que é um jogador mais hábil, inteligente, veloz e tão goleador quanto o outro. E bota o William ali para fazer armação com o Felipe Coutinho, põe jogador de habilidade nesse meio de campo, que o Brasil não teve a menor criatividade, né? Põe a sua defesa para jogar mais avançado e seja lá o que Deus quiser. É melhor a gente perder de 4-3, 5-4 da Venezuela do que perder de 1-0. Ou empatar de 0-0 jogando esse futebolzinho vagabundo que nós estamos jogando. Uma coisa é você ter cuidados defensivos. Sem a bola, acho que todo mundo tem um papel de marcar. Agora, com a bola, joga. Simples assim. É o que eu não sei se tem essa bola toda para jogar. Estou tão desconfiado dessa seleção. Então faz a cópia, João Batista, nosso diretor, faz a cópia e manda para o Dunga. Diz tudo que o Alberto Helena Júnior falou, porque de tática ele é o homem que mais entende no mundo de futebol. Manda para lá. Isso aí. Bom, vote na enquete. Chico Lang fala isso sempre aqui no programa. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber o seguinte: para quem você vai torcer no domingo? Brasil ou Venezuela? Agora sim, Celso Cardoso, você falou que a seleção brasileira não te anima. Eu vou ser bem sincero, até porque Argentina, você vai torcer? Acho que não, a seleção brasileira para mim não tem nada a ver com pátria, são coisas distintas. Não é. Eu me desencantei com a seleção brasileira há muito tempo e não torço mais para a seleção. Eu faço o meu dever de ofício, acompanho, analiso. Torcer, não, torço mais para o meu Mujimirim. Não tem a ver com pátria, porque sua pátria é outra. Alberto Helena Júnior, vai torcer para o Brasil? Ou é algo profissional também? Eu sou profissional. Eu não quero saber de torcer. Eu acho torcer uma coisa muito chata. Eu prefiro torcer para o futebol mais bonito.
Se o Brasil jogar bonito, eu vou torcer desesperadamente. Se a Venezuela jogar bonito. Se a Venezuela ganhar bonito, eu vou aplaudir. Não vou torcer porque, na verdade, eu não torço. Né? Mas sempre lá no fundo você tem a sua formação toda, aquela coisa de... E eu sou brasileiro. Eu sou brasileira. Feliz ou infelizmente, eu sou brasileiro. Sou brasileira e não desisto nunca. Vai, Brasil! O resultado da enquete sai no final do programa de hoje. Quero saber se vocês são apátridas também. Chile e Bolívia fazem logo mais, às 8h30 da noite, no Estádio Nacional de Santiago, um confronto de muita rivalidade dentro e fora de campo. A partida vale a liderança do Grupo A da Copa América, mas também está em jogo o orgulho nacional. Os dois países travam uma batalha jurídica em tribunais internacionais por questões territoriais que vêm desde a Guerra do Pacífico no final do século XIX, quando Flávio Prado nasceu. Vencer hoje é uma questão de honra. Não tinha como ser diferente. A coletiva de imprensa da véspera da partida entre Chile e Bolívia teve como tema central o incidente envolvendo Arturo Vidal. O meia da seleção chilena e da Juventus de Turim estava sob efeito de bebida alcoólica quando se envolveu em um acidente de trânsito na última terça-feira, no momento que voltava para a concentração. Contrariando o regimento interno, o jogador não foi cortado. Ele está bem. Treinou normalmente com muita expectativa de jogar o próximo jogo. Ele está em plenas condições de ficar à disposição da equipe técnica. Todo o grupo o bancou até a morte. Estamos com ele. A situação particular que ele tem fora do futebol é uma questão que vai ficar para depois. Mas como equipe e seleção, tínhamos que bancá-lo. Isso que aconteceu com Arturo Vidal foi rapidamente resolvido e agora nos voltamos aos assuntos desportivos que são os mais importantes. Vamos nos preocupar com a Bolívia, tratar de melhorar o rendimento da nossa equipe, repetindo o segundo tempo que fizemos contra o México e manter intacto o nosso estilo de jogo, que é o mais importante. E como treinador, dou muito valor a isso. A Bolívia chega à última rodada brigando com o Chile pela liderança do Grupo A, após empatar sem gols com o México na estreia e surpreender ao bater o Equador por 3-2 na segunda rodada. Diante da partida mais importante da seleção boliviana em uma competição internacional nos últimos 30 anos, o técnico Maurício Soria fez questão de minimizar todo o contexto geopolítico que envolve a partida. Nós viemos praticar esporte, viemos para tratar de dar espetáculo às pessoas, que as pessoas se divirtam com a Copa América, que na verdade está muito competitiva e muito linda, com grandes resultados e bom futebol. Portanto, o contexto político entre os dois países tem que ficar de lado. Nós viemos jogar futebol com toda a humildade e tranquilidade para nos desenvolvermos o máximo possível como seleção e como equipe. Dessa maneira, temos que nos abster de todo o entorno político. O Boca Juniors, time do coração do Celso Cardoso, lá da Argentina, está muito perto de anunciar um reforço que vai deixar muito torcedor corintiano com inveja. Já sabe de quem eu estou falando? Ele mesmo, Carlito Tevez, ó senhor. Por enquanto, não há nada oficial, mas ontem Diego Armando Maradona publicou no Facebook uma mensagem dando as boas-vindas ao Tevez, viu, Chico Lang? O atacante foi revelado no Boca, onde conquistou a Copa Libertadores de 2003 contra o Santos. Ele está na Europa desde 2006, quando deixou o Corinthians para atuar no West Ham da Inglaterra. Atualmente, o Tevez defende a Juventus da Itália, vice-campeã da Champions League, e ele está super bem por lá. O clube italiano já admite que o jogador deve retornar à Bombonera. Por que será que ele quer voltar para cá? Ele não está tão bem lá, Celso? Não, ele já declarou isso logo, acho que 2 anos depois que ele saiu do Corinthians. Ele deu uma entrevista dizendo que ele pretendia encerrar a carreira cedo, que ele não ia jogar por muito tempo e que ele pretendia voltar para 2 clubes, o Corinthians e depois encerrar a carreira no Boca. O Corinthians já tinha já tinha tentado contratá-lo, aquele episódio dos 40 milhões de euros, ou libras na época, não me recordo se libras ou euros, mas enfim, era um valor
alto, não conseguiu fazer a transação e hoje o Corinthians não tem dinheiro para repatriar o Tevez. Então, o Boca, que o Tevez nunca escondeu de ninguém seu clube de coração dele e onde ele quer encerrar a carreira, eu acredito que... Aliás, a imprensa argentina dá esse negócio como certo. E é vontade do Tevez, é vontade do Boca, então seja feita a vontade dele. Mas ele é jovem ainda, né, Helena? Ele ainda tem um bom tempo para jogar. E é um jogador que tem um físico bom, né? Quer dizer, para jogar futebol, ele é muito resistente, veloz e tal. Seria uma grande tacada do Boca. Mas é estranho, né? Ele, pelo campeonato que ele fez na Itália... o Tevez, é curioso, isso é uma impressão minha, pessoal, acompanhando a carreira dele desde o começo, ele nunca se demonstrou deslumbrado. Ele nunca foi muito, digamos, entusiasmado com os holofotes, com aquele glamour de jogar futebol. Ele que veio de origem pobre, lá do Forte Apache e tal, ganhou dinheiro com a bola, mas ele nunca perdeu a humildade dele. E ele declarou que ele quer encerrar a carreira cedo, acho que já fez um dinheiro suficiente. E como não tem esse deslumbramento, volta para o clube de coração, não vai ficar menos rico por conta disso, só vai deixar de ganhar mais dinheiro e vai voltar feliz. Eu acho que nem dinheiro não é tudo, né? Tá feliz, que seja feliz no Boca. Verdade, vai curtir a filhinha e a família. O assunto agora é a Seleção Brasileira de Basquete Feminino, que segue se preparando para a estreia no Pan-Americano em julho contra os Estados Unidos. A repórter Giovana Pinheiro foi conferir o treino da nova geração da equipe comandada pelo técnico Zanon. Tradição em Pans não falta. Já foram 1, 2, 3 conquistas de ouro na competição. Para manter esse bom rendimento, a Seleção Brasileira de Basquete Feminino começou a preparação para o campeonato na cidade de Campinas. O elenco que vai disputar o Pan-Americano de Toronto, no Canadá, no próximo mês, é considerado jovem. A filosofia é de um time mais jovem, né? Então nós estamos tentando mostrar para elas qual é a maneira que a gente quer jogar para não perder o que a gente tem de forte nesse grupo, que é essa juventude, essa motivação que elas estão buscando e essas experiências se adaptaram um pouco a esse tipo de jogo. O Brasil está no grupo A e estreia diante dos Estados Unidos no dia 16 de julho. Uma das atletas mais experientes do elenco, a pivô Gilmara, comenta a sensação de estrear diante de uma grande potência no esporte. Estados Unidos é a grande potência no basquete, mas eu acho que nossa equipe também está extremamente preparada, a gente está se preparando bem, fazendo um trabalho forte e acredito que a gente consiga sair com um resultado positivo. Depois dos Estados Unidos, o Brasil encara Porto Rico no dia 17 e a República Dominicana no dia 18. Para o técnico Zanon, a grande preocupação se encontra do outro lado da chave. A equipe mais difícil a ser batida é o Canadá, que está na outra chave, e o cruzamento, porque a gente viu no Mundial, eles foram o 5º colocado no Mundial, uma equipe que fez um trabalho de 12 anos até chegar nesses estágios. Então a gente sabe que a grande favorita é o Canadá em seus domínios, lá mesmo, e com toda a força. Todas as jogadoras vão estar no PAN. Em 1967, no Canadá, o Brasil foi campeão pan-americano no basquete feminino. Hoje, quase 50 anos depois, com 3 títulos na conta, os ares canadenses ainda inspiram a nova geração. Seria esse o palco ideal para mais uma medalha? A gente pretende chegar lá com toda a força, a gente está treinando bastante, está treinando forte para conseguir chegar no pódio, conseguir uma medalha. Apesar da ansiedade, o técnico Zanon já está atento no grupo e com o objetivo na ponta da língua. A gente, como técnico e como orientador, a gente sempre quer o máximo, a gente tem que direcioná-las ao topo. O topo é a medalha de ouro, mas a gente sabe das dificuldades, mas nós vamos buscá-la com qualquer esforço. Isso é a comissão técnica e é o objetivo do Brasil. Para coroar toda essa maratona de treinamentos, as meninas esperam poder enxugar não só o suor da dedicação, mas também as lágrimas de felicidade num possível pódio. Vôlei agora há pouco em Roma, o Brasil foi derrotado pela Itália em jogo válido pela primeira fase da Liga Mundial Masculina. A partida foi para o tie-break e terminou em 3-2 para os italianos, com parciais de 26-24, 21-25, 25-18, 17-25 e 16-14. As duas seleções
chega aqui, Pascoal, voltam a se enfrentar no domingo em Florença e às 3h30 da tarde. Apesar da derrota, o Brasil continua na liderança do Grupo A com 14 pontos. Olha só, domingo, meu aniversário, 21 de junho, tá bom? Tá bom? O Billy não vai estar, mas o Gersino e o Pascoal, que são meus câmeras, estarão aqui comigo, além de você, claro. Começa o inverno no domingo e a partir das 9h30 da noite, a gente tem um encontro marcado no Mesa Redonda Futebol Debate, na tela da Gazeta, que estará especialíssimo, porque vai ter um convidado exclusivo, inédito e sensacional. Sabe quem é? Confira. Neste domingo, o Mesa Redonda terá um convidado pra lá de especial. O novo treinador do São Paulo, El Profe Juan Carlos Osório, vai nos dar a honra de, pela primeira vez na televisão brasileira, participar de um programa ao vivo. Muito obrigado, professor. Boa tarde. Vai ser a honra para mim de compartilhar com vocês e falar de futebol e tratar de aprender e desfrutar. Legal, então não podemos perder domingo a partir das 9h30 da noite. Juan Carlos Osório estará no Mesa Redonda. É uma boa, hein? Vocês não percam, porque inclusive eu tenho uma pergunta para fazer para ele, viu? Hoje ele deu uma entrevista que provoca muitas reflexões. Né? Ele deu nas rádios e tudo, sobre o fato que ele não lê jornal, não acompanha os noticiários de televisão, rádio e tal, sobre futebol, e também sobre a presença de um estrangeiro na seleção da Colômbia. Vale a pena a gente falar sobre isso. Muito bom. Você já conhece o Futebol em 90 Segundos? Seguinte, toda sexta-feira, 2 integrantes da equipe de esportes aqui da TV Gazeta gravam um vídeo comentando os principais jogos da rodada do final de semana. Você pode conferir a versão completa nas nossas páginas do Facebook, do Twitter, @GazeEsportiva, e do Google+. O vídeo de hoje contou com a participação da Anitta e do nosso editor Jonas Campos. Já está disponível na internet, mas você confere agora só um pedacinho. Amanhã, 2 jogos interessantes. Clássico na Vila Belmiro, Santos e Corinthians. Ai, o Santos está no fundo do poço. Não, mas eu quero falar só do Juan. Solamente de Juan. 4-0 pro São Paulo. Vai, Juan. Vai, Juan, querido, Osório. Não, Jonas, não. Eu não me conformo com isso, Jonas. Não adianta os seus argumentos. Porque é o resultado. Muito bem, a ficha caiu, daqui a pouco eu pego. 3 jogos hoje e 5 amanhã, Marinho, não faz essa cara. Completam a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Entra a arte, Boquinha, põe a arte aqui. O Paraná recebe o Mojimirim às 7h30 no Dorival Brito, em Curitiba. No mesmo horário, Sampaio Corrêa e Bahia jogam em São Luís do Maranhão. Às 9h50, o líder Botafogo enfrenta Boa Esporte no Engenhão. Amanhã, 3 partidas começam às 4h30. No Barradão, tem Vitória e ABC. Na Arena Independência, jogam América Mineiro e Atlético Goianiense. E o Ceará recebe o Santa Cruz no Castelão. Às 9h da noite, jogam Bragantino e Oeste em Bragança Paulista. E o CRB enfrenta o Macaé em Maceió. Ficou bom, Boquinha? Ficou bom, João? Muito bem. A bola vai rolar também pelo Brasileirão. Confira onde, contra quem seu time vai jogar. Vamos lá, colocando a arte aqui. João Batista, cortaram a fichinha do chão. Ficou muito bom, hein, Billy? Sábado, Santos e Corinthians jogam às 4h30 na Vila Belmiro. No mesmo horário, tem Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã e Sport e Vasco na Arena Pernambuco. Às 9h da noite, o Grêmio recebe o Palmeiras em Porto Alegre. No domingo, às 11 horas, o Cruzeiro enfrenta a Chapecoense no Mineirão. E às 4 horas, 3 partidas. São Paulo e Avaí no Morumbi. Tem também Atlético Paranaense e Coritiba na Arena da Baixada. E Joinville e Goiás em Santa Catarina. Terra bonita? Muito bem. Sexto colocado com 11 pontos, o Grêmio promete fazer da sua arena um verdadeiro caldeirão para surpreender o Palmeiras e continuar perto de uma vaga no G4. Sábado será dia de estreia na Arena do Grêmio, mas a novidade estará no banco de reservas do rival. Adversário do time gaúcho, o Palmeiras terá em campo pela primeira vez o treinador Marcelo Oliveira. Sempre que existe a troca de treinador, né? O grupo todo acho que se motiva, porque se abre mais opções, se tem a possibilidade de quem está fora poder jogar e quem está dentro
mostrar para ficar, então, sem dúvida, vai ter uma motivação a mais, né? Então a gente tem que estar preparado. O fator mudança de técnico já foi usado pelos gaúchos nesse campeonato brasileiro. Depois de um começo de competição ruim, o tricolor dos Pampas trocou o treinador Felipão por Roger e o time deslanchou. Douglas acredita muito nessa máxima, mas quer frear a reação palmeirense. No jogo passado já conseguiram uma vitória, num jogo difícil em casa, de virada, então isso te dá motivação também, né? Apesar de Marcelo não estar na beirada do campo, mas devia estar acompanhando, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, porque a gente sabe que do outro lado vem motivado, né? É uma equipe de qualidade também, né? O Palmeiras montou um elenco muito forte. Com dores musculares, o meio-campista Giuliano é o principal desfalque gremista para a partida de amanhã. O jovem Yuri Mamute terá a dura missão de substituir o artilheiro do time na temporada. O Palmeiras já está em Porto Alegre para enfrentar o Grêmio amanhã. Antes da viagem, no entanto, a equipe treinou na academia de futebol e os jogadores puderam matar a saudade de algo que eles não faziam há muito tempo. Veja na reportagem de Caroline Zilberman. 4 dias de Marcelo Oliveira no Palmeiras e adivinhem só o que voltou a ser praticado na academia de futebol. O rachão, aquele treino recreativo que os jogadores de futebol adoram e que não foi realizado nenhuma vez sob o comando do antigo treinador Oswaldo de Oliveira. Nem mesmo o frio de São Paulo atrapalhou o clima descontraído da atividade. Rachão é uma cultura brasileira, eu não vou fazer rachão sempre, mas quando achar necessário ali dar uma quebrada, uma descontraída, e nós podemos fazer o que fizemos hoje, a primeira etapa ali do rachão, um rachão curto, para soltar um pouco, mas posteriormente a gente faz um trabalho tático, uma bola parada para aproveitar o dia também. Mas o rachão não é a única diferença sentida pelo Palmeiras após a troca do comando técnico. Marcelo Oliveira vai ter algo que Oswaldo de Oliveira não teve nesta temporada, um ataque reforçado. Com Alexandro já integrado ao elenco, o novo treinador aguarda apenas a chegada de Lucas Barrios, que defende a seleção do Paraguai na Copa América. Já o conheço como um grande jogador, acho que vai somar muito pela experiência, pela capacidade. E agora para frente eu vou prestar mais atenção sim na equipe do Paraguai. A gente acompanha como técnico, é um dever também acompanhar tudo, né? Série B, Série C e principalmente uma Copa América, né? Para observar jogadores e também observar o tipo de jogo que está fazendo e agora muito mais porque esse jogador vem aí para somar bastante, é um elenco que já admito que tem uma boa qualidade. Lucas Barrios vem para somar e encerrar o ciclo de contratações do Palmeiras ao lado de Leandro Almeida do Coritiba. O zagueiro ainda não assinou, mas está perto de ser oficializado. Nesse momento, pelo que analisei aí desse primeiro momento, não tenho necessidade de nada, até pelo contrário. Nós temos bons jogadores em cada posição, nesse momento não vejo necessidade de trazer ninguém. No total, são 24 reforços contratados e um elenco de 37 jogadores. Um número que mais cedo ou mais tarde vai ter que ser reduzido. Essa é uma questão que vamos conversar essa semana próxima. É uma questão assim bem interna e chegar àquele número ideal sem prejudicar ninguém. Fazer mistério em relação à equipe titular também não combina com o estilo de Marcelo Oliveira. O time que enfrenta o Grêmio amanhã em Porto Alegre é o mesmo que treinou nos últimos 4 dias. Com Fernando Praz no gol, Lucas, Vitor Ramos, Vitor Hugo e Egídio, Gabriel e Arouca, Robinho, Rafael Marques, Alexandro e Dudu. Não é uma formação muito diferente, se bem que temos aí 3 atacantes, né? Um time bem ofensivo, Dudu, Rafael, o Alexandro. Gosto do trabalho do Marcelo Oliveira, mas não gosto dessa história de rachão. Eu acho que representa o que há de... Tudo bem, faz parte da cultura do futebol brasileiro, blá, 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 blá. Mas, olha, você reclama tanto que não tem tempo no calendário para treinar. E aí, o que acrescenta o rachão? Areja a mente?
porque os jogadores se sentem moleques de novo, batendo bola. Sabe, eu não vejo nada de produtivo, muito pelo contrário, corre o risco de se machucar. Mas, enfim, cada um escolhe seu método de trabalho, mas eu, sinceramente, não vejo com bons olhos isso, não. São muito ranzinhos, Alberto Leonardo? Não, é uma tese. Eu acho que é possível também que tenha esse fator psicológico aí, né, de aliviar a cabeça dos jogadores às vésperas de um jogo importante. Mas... O assunto agora é o líder de São Paulo, que segue se preparando para enfrentar o Avaí. O repórter Felipe Zboril esteve no CT da Barra Funda acompanhando mais um treino do Tricolor. Confira. O São Paulo enfrenta neste final de semana o Avaí. E Alexandre Pato estará no time titular. A dúvida principal está no gol. Rogério Ceni não treinou durante toda a semana. Um problema muscular pode tirar o goleiro do jogo. Se depende de mim, eu não vou forçar. Eu não vou forçar a situação. Não vou pedir para ele jogar se estiver machucado. Por todo o respeito que tenho por ele, pelo atleta que é, pelo ser humano, creio que não seja correto da minha parte forçar a barra. E entendendo de sua idade, creio que não seria correto de minha parte. Uma conversa ao pé do ouvido. Juan Carlos Osório chamou o Alexandre Pato de canto e perguntou a ele sobre o futuro. Após o jogador entrar na justiça contra o Corinthians por causa de salários atrasados, existia a possibilidade real dele deixar o São Paulo. Eu falei na sessão de hoje com ele. Eu falei com ele no treino de hoje e ambos têm o desejo mútuo de permanecer no São Paulo. Eu fico contente porque Pato vai ser muito importante para todos nós. De estar aqui. E a mim me alegra e creio que Alexandre vai ser muito importante para nós. A grana é um problema que tem que ser levado em conta. A saúde financeira do tricolor não é uma das melhores e isso preocupa Osório. Estou surpreendido, mas... Estou surpreso, mas há um esforço genuíno pelo trabalho em campo e melhorar os jogadores. Essa é minha responsabilidade. A situação financeira, espero que resolvam o mais rápido possível. Espero que a solucionem e a solucionem pronto. Justamente por esse motivo, algumas peças precisam ser vendidas. O Caixa precisava de um reforço. Rodrigo Caio e Paulo Miranda já foram embora. Denilson e Dória estão com o futuro indefinido. Perder mais jogadores faz Osório ficar preocupado. Eu entendo que possivelmente alguém pode oferecer para ele uma proposta maior. Em algum momento ele poderá dizer que vai embora. Mas até hoje, Denilson é nosso jogador. Hasta hoje, Denilson é nosso jogador. Agora à tarde, chegou a confirmação vinda do São Paulo, da saída de Denilson. O volante vai defender o Al-Wahda dos Emirados Árabes. Mais um problema para quem não queria perder ninguém. Mais que incomodado, tenho temor. Mais que incomodado, tenho temor, porque precisamos de um elenco grande, forte, para trabalharmos bem. Pessoalmente, acho que ter um elenco de 25 jogadores é melhor que um de 40. E prefiro ter um elenco de 20, 25 e não 40. Uma preocupação que pode aumentar. O contrato do zagueiro Dória termina em 10 dias e não foi renovado. Ele pode ser o próximo a deixar o time de Juan Carlos Osório. Pois é, o São Paulo está enfrentando essa dificuldade que todos os clubes brasileiros enfrentam, à medida em que o nosso calendário é essa coisa absurda aí, que não combina com o calendário europeu e, consequentemente, ocorre esse fenômeno dos jogadores saírem tudo no meio do campeonato, no meio do ano. Mas é uma falta de respeito, de inteligência inacreditável, viu? Ainda mais ele que gosta de fazer um rodízio de jogadores, está perdendo peça, isso é complicado, né? Bom, o Corinthians vai apostar nos gols do artilheiro do Amor para vencer o Santos e continuar no G4. Reportagem, Adriano Dolfi. O frio é para os fracos. No Corinthians não tem mimimi por causa da garoa e da baixa temperatura. Wagner Love, por exemplo, não está nem aí.
Chegou o momento do atacante, que herdou a camisa 9 e será titular contra o Santos. Chamei o Love e o Romero, daquela mesma forma. É o teu momento, Love. Tu trabalhou e teve a condição de, dentro do campo, trazer para ti essa sequência. É teu momento de ir para o jogo. Quente mesmo está os bastidores do clube, que vive um verdadeiro desmanche em meio à temporada. Desta vez, é Fábio Santos que está de partida para o futebol mexicano. E para falar da importância do atleta, Tite relembrou um antigo episódio com o imperador Adriano. O Adriano não quis pesar em determinado momento com o Fábio Mascherano. O Fábio pediu para ele 2 vezes para pesar. Não vou pesar. Eu o retirei da concentração. Ele entrou para dentro do vestiário e aí falou assim, porra, o homem quer me... E o Fábio está ouvindo e o Ralf está ouvindo. Ele disse, mas o que aconteceu? Me tirou da concentração, ele quer me... Eu disse, mas por quê? Porque tu tá... Não, só porque eu não pesei, ele me tirou da concentração. Eu disse, mas se é isso, Adriano? Os dois, Fábio Santos e Ralf. É por isso? Então por que tu não vai lá e não te pesa? Vai lá e te pesa. Nós somos iguais, nós precisamos pesar. Por que tu é privilegiado? Tratam-se iguais ao de mais nome, ao garoto, ao capitão, ao que não é capitão, ao que fala mais, ao que fala menos. Trata-se igual. Esse é o Fábio Santos. Depois de perder outros jogadores importantes, como Sheik e Guerreiro, o técnico confirma que o momento é difícil. Eu, enquanto técnico, tenho que procurar me adaptar e me reciclar à realidade. Saída de atletas tira poderio da equipe técnico. É inevitável isso. Assim como é inevitável a administração e o aspecto financeiro de um clube, em que eu não tenho ingerência, que é uma responsabilidade de uma hierarquia acima. Não é desculpa, absolutamente. E não é fugir de responsabilidade, volto a dizer. É encontrar uma forma, né, e apressar essa etapa da equipe equilibrar e poder dar uma sequência. Petros é outro jogador que está de saída, mas diferentemente de Fábio Santos, ele vai para o clássico deste sábado. Tite explica. Um está acertado verbalmente e o outro está em negociação. Bom, eu perguntei ao Tite também se o fato do Corinthians quitar a dívida com Alexandre Pato, de 10 meses de salários atrasados, não poderia gerar uma turbulência no elenco, que ainda não viu a cor do dinheiro. Depois de pensar bastante... Um monte de pessoa pode achar que eu sou ingênuo, que eu sou romântico, que eu sou o que quiser. Mas eu acredito que a pessoa faz a sua atividade profissional por amor, por aquilo que ela gosta. Eu acredito que todas as pessoas que fazem isso, elas têm uma possibilidade de crescimento maior. E é isso que a gente faz. Na zona do rebaixamento, o Santos está a caminho da recuperação no meio do ano letivo. O teste contra o Corinthians, sem 2 dos melhores alunos da classe, é a prova que os meninos da Vila precisam melhorar as notas que andam baixas. Com vocês, a escolinha do professor Fernandes. É na escola que nasce o desejo de pensar, de tudo saber. É na escola que tudo começa. Os meninos da Vila adoram o professor Fernandes. A diretoria da Escola Santos de Futebol, que forma alunos talentosos há anos, tem dúvidas. Pensou em trocar o mestre por um mais experiente, mas não trocou. Não tem surpresa em nada, porque o futebol vive assim, o futebol brasileiro, ele é assim. Marcelo, mantido por enquanto, segue ensinando. Pelo menos tenta. Gabriel, o Gabigol, por exemplo, não pode ser tão fominha. Tem que repartir o lanche no recreio. Moleque que despontou com uma grande promessa, realmente é um jogador que tem uma qualidade tremenda, só que ele começou a entender que ele precisa também jogar coletivamente, entendeu? Lucas Lima falou demais, levou advertência, está suspenso, mas o professor, às vezes, também é indisciplinado. Eu mesmo já fui penalizado por reclamação, então é uma coisa que realmente todo mundo está se readequando no futebol, está todo mundo
um novo modelo de trabalhar. Liberal, Marcelo Fernandes autoriza a colinha entre os escolados jornalistas. Repórteres querem decorar a escalação do Peixe na pontinha da língua para o clássico de sábado na Vila Belmiro contra o Corinthians. O professor, no entanto, prefere fazer a turma pensar, quebrar a cabeça, em vez de dar a informação toda mastigadinha, de mão beijada. Acho que o Neto Berala vai jogar. Não, é segundo tempo, Berala. Se for certo, tu vai dar um certo, que nem professor. O Modesto não fala professor Marcelo. David Braz tirou, né, aqueles negócios da mão, estava realmente incomodando. A situação dele do adutor também, do pubis, deu uma melhorada grande. Realmente voltou, treinou bem, está se sentindo bem também. Hoje foi um teste importante. O Renato ainda está tentando ver se consegue encaixar pelo menos a parte anaeróbica para ficar à disposição. No meio, na marcação, Lucas Otávio. É que o Valência foi para um estágio no Chile. Se não der para o Renatinho, Longini pode ganhar uma chance. Sem o prodígio Lucas Lima, na armação é o Marquinhos Gabriel, isso eu posso adiantar. No ataque, o arteiro Giovânio. O CDF Ricardo Oliveira e provavelmente Gabigol no lugar de Robinho, que não está cabulando aula. Foi para a seleção. A função que ele entrou do Robinho nos últimos 2 jogos, ele tem procurado fazer, entendeu? Tem procurado estar se esforçando muito nos treinamentos, perguntando. Quando garoto, na época de escola, Marcelo Fernandes era um aluno bagunceiro que gostava de sentar aqui no fundão da classe para ficar apavorando, né? Cresceu, assumiu o comando do Santos, tirou 10 no Campeonato Paulista a conquistar o título estadual, mas no Brasileiro é só nota vermelha e zona do rebaixamento. Eles estão incomodados sim com a situação, não é o lugar que eles querem que o Santos esteja, que eles também não querem estar, pois trabalham certo, trabalham forte, criam oportunidades de gol, infelizmente a bola não está entrando, acho que entram, depois tem uma lá que a gente dá o azar e toma, então está todo mundo muito focado e psicologicamente muito bem, pois é um grande jogo, um jogo difícil, mas que todo jogador quer jogar para reverter tudo de mal que tem acontecido. Você vê, né, o que é a situação dos técnicos no Brasil. E está na berlinda aí o Marcelo Fernandes, embora tenha conquistado o Campeonato Paulista. Veja só, pegando carona no que disse o Roberto, que é o que eu vivo dizendo aqui. O Corinthians, por exemplo, perdeu Emerson, perdeu Guerreiro, perdeu Fábio Santos, perdeu Petros. Quer dizer, só desses jogadores aí, 3 eram titulares. Com o campeonato em andamento. Quer dizer, então você acaba matando o seu principal produto. O Campeonato Brasileiro é o principal produto do futebol nacional. Não é a seleção brasileira, é o Campeonato Brasileiro. E aí, em vez de você fazer uma grande promoção, vem Tevez jogar no Corinthians, vem o Cristiano Ronaldo no São Paulo, um esquadrão montado para brigar. Ninguém sabe quem fica. Ninguém sabe quem fica. O Tite está aí com um problema na mão, girando o prato e vendo o que acontece. O Marcelo Fernandes aí penando o seu Robinho. Quer dizer, e os dois precisam da vitória. Sem dúvida. Isso bom, a incompetência dos nossos cartolas é incomensurável, não dá para mentir. Agora, eu acho um equívoco, hein? Pode ser que me engane, a prática revele outra coisa, mas o Marquinhos Gabriel, para o lugar do Lucas Lima, não tem a menor similaridade entre o futebol de um do outro estilo. Era muito melhor o Longini. O Longini é um jogador da posição, mas enfim, o técnico Marcelo Fernandes, ele sabe o que está fazendo, imagina. Bom, resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.net. Para quem você irá torcer no domingo? Brasil ou Venezuela? E acreditem, deu Venezuela. 52% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Domingão, temos um encontro no Mesa Redonda Futebol Debate, a partir das 9h30 da noite. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Uma boa noite para vocês. É você ou é a Anitta? Sou eu. Eu, esse domingo, outro domingo, ela tá de férias. E, aliás, segunda-feira, estou no Super Esporte com vocês a partir das 10h30 da manhã, hein? Serão 2 semanas inesquecíveis, de muito amor. Bom, e nós nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta, viu só? Venderam a seleção e o povo não se sente mais dono dela. Parabéns, Catualas. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser
ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir?